E desde já eu quero agradecer a todos por ter nos assistido, se inscrito no canal, comente, compartilhe, divulgue essa palavra para mais alguém. São palavras simples, mas que têm um efeito extraordinário. A história de hoje ela está baseada em Atos capítulo 16. A partir do versículo de número 16, Paulo e Silas na prisão, após a conversão de Lídia, Paulo e Silas, como de costume, eles sempre estavam indo à oração. A oração é a base para o sucesso, para o desenvolver de um ministério grandioso como era o de Paulo. E eles precisavam estar realmente fundamentados, calçados com a oração. Isso é importante. A oração ela faz parte da vida do cristão. E vamos observar claramente que por alguns dias ele subindo para a oração, uma mulher com espírito de adivinhação, ela sempre estava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E isso se perdurou por vários dias, a ponto de Paulo ele repreender aquele espírito. Observe aqui o versículo 16, certo dia indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Isso se repetiu por vários dias. Ponto de Paulo repreender, e quando aquele espírito foi embora, aquela mulher não tinha nenhuma serventia para os seus senhores. E naquele momento aqueles homens se enfureceram. Observe o verso 19, diz assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Olha a reação daqueles homens com a libertação de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Vendo que os seus lucros já não tinha aquela mulher nenhuma serventia, e isso posteriormente o seu negócio já tinham falido naquele momento, agora a sua maior fonte de lucro, Paulo tinha acabado com o negócio daqueles homens. Então isso causou o quê? Uma revolta, causou ira naqueles homens a ponto de arrastá-los em praça pública e colocar eles diante das autoridades daqueles dias. E o verso 20 diz assim: e levando-os o magistrado disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Por que eles dizem que eles eram judeus e estavam perturbando a nossa cidade? Estão pregando costumes que não é o nosso. Estão falando de algo que não tem nada a ver com a gente. Eles repetem isso no verso 21. Por que estão sendo acusados de perturbação da ordem? Porque no versículo 21 ele diz: eles propagando costumes que a nós, romanos, olha só, eles se identificam logo, a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. Ou seja, o que eles estavam fazendo era pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra do Senhor. E ele diz: nós como romanos, nós não podemos aceitar esse tipo de costumes. Nós não podemos aceitar estas normas. Por quê? Porque a nós romanos isso não é permitido. Nas palavras mais simples está dizendo: nós não queremos saber de evangelho coisa nenhuma. A nossa vida está boa desse jeito, dá para nós viver dessa forma, então nós não precisamos ouvir nenhuma mensagem que faça nos mudar a nossa condição. Não vai mudar a nossa posição. Mas o que eu acho tão lindo nessa história é que não importa a sua posição, qual é o pensamento que você tem acerca do Evangelho. Deus ele vai viabilizar meios
para que você compreenda, entenda e aceite o propósito. Porque quando o Senhor envia os seus servos àquele ambiente e passa pelos que eles passaram, é porque Deus tinha algo importante a realizar. Então aquele episódio, ele começa a desenrolar de uma forma, para Paulo e Silas, dolorosa, mas ele terá um momento de colheita, onde Deus ele proporciona tudo aquilo para um fim importante, específico. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim: todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Todas as coisas elas se convergem para um propósito. Qual é o propósito de Cristo? É salvar vidas. E quais os meios que Cristo vai utilizar para que a sua obra seja feita? Isso nós não sabemos. Quais os meios que Cristo utiliza? Ele vai sim mobilizar algo, ele vai se utilizar de meios para que o evangelho seja pregado. O primeiro ponto que eu observo é que a partir do momento que aquele espírito ele foi expulso daquela mulher, Paulo e Silas foram arrastados, eles apanharam em praça pública e depois eles foram encerrados na prisão. A sequência dos versículos diz que eles foram colocados em uma prisão na parte inferior. Significa dizer que eles estavam em um calabouço de uma prisão romana. E como nós sabemos, as prisões romanas naqueles dias não ofereciam conforto para ninguém. Era lugar desprezível que nenhum homem, na sua sã consciência, gostaria de estar em um ambiente daquele, até porque elas foram construídas para homens turbulentos, criminosos, homens que eram arruaceiros, inimigos do império. Então eram pessoas de uma alta periculosidade. Então nós vamos observar claramente que Paulo e Silas foram parar em uma prisão romana, em um calabouço de uma prisão com os pés e as mãos amarrados. E isso traz-nos algo importante. Como eu disse, Deus ele viabiliza meios para que o seu propósito seja cumprido. Paulo com as costas ensanguentadas, com as suas mãos e pés amarrados em um tronco, dentro de uma prisão. E naquele momento algo extraordinário acontece. A questão, queridos, é que às vezes nós como pessoas, como seres humanos, nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma surpreendente. Nós só queremos oferecer algo para Deus quando nós estamos bem, porque foi assim que nos ensinaram. Se você não está bem, você não pode fazer nada, porque você tem que cuidar primeiro de você mesmo e para depois você poder promover algo para alguém. Enquanto o Evangelho nos ensina que nem sempre o meu físico ele vai estar bem, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Paulo estava com as costas ensanguentadas, com os pés e mãos amarrados em um tronco e em um calabouço. Humanamente falando, aqueles homens estavam bem? Eles não estavam. Os seus corpos estavam dilacerados, as costas ensanguentadas. Aqueles homens não tinham fisicamente e emocionalmente nenhuma condição, humanamente falando, de oferecer algo, de ajudar alguém. E de repente aqueles homens começam a louvar. Como é lindo a proposta de Deus para nós. O Evangelho nos confronta. O Evangelho ele nos faz entender que o momento de louvar, de cantar, não é quando tudo está bem. O Evangelho ele nos faz entender que mesmo às vezes eu não estando nessa condição fisicamente, a minha voz ela não está presa. O momento que eu devo adorar ao Senhor não está condicionado à minha condição, à minha situação. Porque eles poderiam muito bem dizer, nós não vamos cantar hoje porque nós estamos com muitas dores. Hoje, como se prega um evangelho com tanta facilidade, um evangelho muito fácil e prático,
Com certeza muitos diriam o seguinte: nós não aceitamos a Cristo para viver apanhando e sendo envergonhado na frente das autoridades. Com certeza muitos reclamariam com Deus pela condição que estavam. Porque nós, como seres humanos, nós queremos viver bem, nós queremos estar bem, nós queremos conforto, nós queremos vida boa, enquanto na verdade o Evangelho tira um homem da zona de conforto, expõe. O próprio Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. Negar suas vontades, o seu desejo, já não é mais o que eu quero, mas é o que Cristo quer. Então, servir a Jesus é uma decisão. É um caminho que você vai trilhar, e esse caminho é árduo, tem espinho, tem pistas sinuosas. Uma hora você está descendo de ladeira abaixo, outra hora você está subindo, outra hora você passa pelas planícies, mas uma hora você entra no deserto. Você passa pelos vales. Mas o importante é que, se Deus estiver contigo, o Deus que passa com você pelo vale da sombra da morte, Ele também vai te conduzir aos pastos verdejantes. Ele também vai te conduzir às águas tranquilas. Ele também tem refrigério para a tua alma. Não desfaleça. Então, naquele momento, Paulo podia estar com as costas ensanguentadas, mas o Senhor Jesus trazia refrigério para a alma. E isso levaria eles a louvar. Eu não sirvo a Deus pela condição que Ele pode me proporcionar. Eu sirvo a Deus não pelo que Ele pode fazer. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa. Eu não sirvo a Deus naquela ideia que Ele vai fazer algo por mim. Na verdade, Ele já fez. Eu sou um eterno devedor. Então, observe uma coisa importante. No versículo 27, e o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Porque quando aqueles homens começaram a louvar e engrandecer a Deus, um anjo desceu e deu uma sacudida naquele cárcere. Houve um terremoto naquele lugar e nenhum grilhão ficou ali atados. Tudo veio abaixo. E o importante de tudo isso é que o carcereiro, quando ele acorda com aquele barulho, com aquele terremoto, ele imaginou a condição que estava aquela prisão e disse: pronto, todos fugiram. Ou ele tinha que tomar uma decisão, porque se ele fosse pego pelas autoridades, pelos seus comandantes, se ele não morresse, ele ia passar o resto da vida na prisão. Então, para ele, para a vergonha dele, melhor, mais honroso era se matar, tirar a sua própria vida. Mas Paulo serve um Deus que dá vida. Paulo diz: nenhum mal te faça, porque estamos todos aqui. E naquele momento o carcereiro, perplexo, atemorizado, sem saber o que tinha acontecido e sem saber que decisão tomar naquele momento, a Bíblia nos diz que ele pegou uma tocha precipitadamente e entrou naquele lugar. Ele nem se importou mais com os riscos que ele poderia estar correndo, alguém pegar ele e matar. Mas ele chega diante de Paulo e fala algo interessante. Verso 29, o carcereiro pediu uma luz e entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha o que ele diz, verso 30. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Isso aqui é uma pergunta que muitas pessoas, com certeza, até hoje, elas fazem essa pergunta. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Porque o que está em questão aqui não é se você é cristão, não é se você é evangélico, não é se você é católico.
A questão é, o que eu devo fazer para ser salvo? Porque o que importa para Cristo é se você é salvo. Você é salvo. Porque eu posso muito bem dizer assim, eu sou evangélico. Outro pode dizer, eu sou cristão, eu sou católico, mas não é isso que está em jogo. Ele não quis saber se ele era romano, se ele era grego, se ele era gentil. A pergunta dele foi enfática, senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Nós temos visto hoje muitos questionamentos acerca de A, de B, ou de C, ou de D, não é assim que é, não é assim que se faz, quem pregou assim pregou errado, quem falou assim falou errado, igreja A, B, C, D, E. A pergunta é, você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem convicção da sua salvação? Pastor, mas como é que eu posso ter essa certeza? Paulo responde no capítulo 10 de Romanos, versículo 9. Se tu crê no teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Salvo de quê? Salvo da ira de Deus. Porque quando Jesus estava morrendo lá na cruz, ele estava aplacando a ira do Pai que estava sobre nós. O versículo 10 desse mesmo capítulo diz assim, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É por isso que nesse mesmo capítulo, no versículo 13, Paulo diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe, é importante isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a pergunta do carcereiro é, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E ele repete o que ele diz lá em Romanos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus, porque a bênção de Deus que te alcançou, essa bênção também pode alcançar os seus. Pais, a bênção de Deus que está sobre a tua vida pode alcançar os seus filhos, alcançar suas filhas, pode alcançar os seus netos, bisnetos, tataranetos, porque as bênçãos de Deus estão sobre você. Você é o responsável, obrigado, por promover essas bênçãos. E naquele momento, o carcereiro, pegando Paulo e Silas, o texto é bem claro em dizer, e pregaram a palavra de Deus e eles e todos os de sua casa. Verso 31, 2. Verso 33. Naquela mesma hora de noite, não deixou para o outro dia não, naquela mesma hora de noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Creram em Jesus, aceitaram a Cristo e foram batizados. É tão importante que esse batismo é uma manifestação daquilo que já aconteceu na eternidade. Eu creio em Jesus, se eu creio em Jesus de todo o meu coração, e como é que eu comprovo isso? Me batizando. É um testemunho público de que de fato eu me arrependi, eu aceitei a Cristo, eu quero mudar de vida. Você não pode se batizar sem compreender o propósito de Deus.
Você vai se batizar e vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes, numa vida de erro. Primeiro se compreende qual é o propósito de Cristo. Primeiro se entende qual é a razão da esperança, da vossa fé, da vossa salvação. E uma vez tendo esse entendimento que Cristo morreu lá na cruz para te salvar, para te libertar, para te dar vida e vida em abundância. Quando você compreende o propósito da cruz e você entende por que Cristo morreu, agora eu quero testemunhar que eu sou nova criatura, que eu nasci de novo, que eu quero Jesus para a minha vida, quero segui-lo, quero viver Cristo. Eu quero estar com Ele todos os dias. Isso é importante. Uma coisa é Ele estar com você, uma coisa é você estar nele. João 15 diz isso. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Não é apenas Cristo está em mim, mas a palavra dele precisa. Eu preciso estar nele. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós. Pedirei ao Pai o que quiseres e nisto vos será feito. Você conhecerá a vontade de Deus. Você pedirá para Deus exatamente aquilo que você tem certeza que Ele vai responder. Porque você não vai sair pedindo coisas levianas. Você vai pedir aquilo que Deus vai atender e o que você precisa. Queridos, eu espero que essa palavra de reflexão ela possa ter tocado o seu coração. Que você possa crescer, você possa melhorar, que você possa ter certeza da decisão que você toma em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós temos aí mensagens no YouTube, nós temos mensagens também no Facebook, na página Assembleia de Deus Luz do Mundo, no grupo Luz do Mundo. Nós também estamos no Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023. Nós temos aí postados fotos com as crianças, um trabalho maravilhoso que as diaconisas elas têm feito. E todos os domingos nós temos EBD, nós temos aí lanche com as crianças, para as crianças da comunidade, e isso tem sido muito maravilhoso. Você que quer nos ajudar, nos ajude, orando, contribuindo. Você lá na página da Assembleia de Deus tem o nosso WhatsApp ali, também é um Pix, se você quiser fazer doações para as crianças, para nós transformar essa oferta em mantimento, em alimento para as crianças da comunidade, fique à vontade, que Deus possa assim abençoar você de forma maravilhosa. Queridos, estamos fazendo a obra de Deus e que Deus abençoe você maravilhosamente. Que Deus...